Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um rapaziada para esta quarta-feira, dia 3 de maio, uma quarta-feira de muitos jogos, temos final da Copa do Nordeste, temos grandes jogos do campeonatos europeus e muito mais. Mas antes de partir para o nosso primeiro palpite, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho das notificações para receber o nosso material em primeira mão. Quer ajudar o canal? Deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo para geral para receber as nossas dicas desta quarta-feira. Bom, quer receber as nossas dicas Premium? Primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Quer receber as nossas dicas ainda mais grátis, exclusivamente? Então nos siga lá no nosso Insta, link na descrição, e também nos acompanha, entra abaixo no link do nosso canal do Telegram, focado em esporte, palpites de futebol. Então é isso. Agora, o canal NerdBet, segundo o link na descrição, se vocês quiserem dar uma visita lá. Então, inscrito aqui no canal Bruno Palpite de Futebol, peço a sua inscrição lá no NerdBet. Bom, sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Começando pela Itália Série A, 33ª rodada. Atalanta vs Spezia, início às 13 horas. Atalanta vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Spezia 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Atalanta. Lembrando que o Atalanta ainda briga por algo, e o Spezia também. Então é aquele jogo de 6 pontos. Spezia tem 27 pontos na 17ª, com a mesma pontuação do Verona, que é o 18º. E o Atalanta, 7º colocado com 55 pontos, querendo ficar com uma das vagas aí das 4 melhores colocações. Atualmente está a 2 pontos da Internazionale. Então, para essa partida, Atalanta favoritaço. Vou acreditar em um jogo para mais de 2,5 gols e mercado de favorito, casa vence. Vamos agora para a Inglaterra, Premier League, o jogo do Liverpool vs Fulham, início às 16 horas, 29ª rodada. Liverpool vem a 4 vitórias e 1 derrota, e a equipe do Fulham, o Fulham vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Último confronto 2-2, lembrando que essa partida é pela 28ª rodada, é um jogo que foi adiado, e na classificação o Liverpool é o 5º colocado, o Fulham é o 10º colocado. O Liverpool ainda tem chances matemáticas de buscar uma vaga na Liga dos Campeões, precisa vencer seus 5 próximos jogos e torcer para tropeço de United ou Newcastle. Então, para essa partida, Liverpool favorito. Vou acreditar nessa partida em um jogo para mais de 2,5 gols. Manchester City vs West Ham, início às 16 horas. O City vem a 4 vitórias e 1 empate. O West Ham 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto deu City fora de casa, 2-0. O City tomou a liderança do Arsenal, venceu 2 confrontos diretos no primeiro turno e no segundo turno. Também o Arsenal passa aí por uma sequência de empate, ou seja, 3 empates consecutivos. E isso deu a liderança ao City, que só depende de si para ficar com o título. Tem um jogo a menos que o próprio Arsenal. Se vence, chega a 79 e vai ficar com 4 pontos à frente do Arsenal. Então, para essa partida, vou optar um casa vence e também um casa vence ao intervalo. Itália Série A, vamos para o retorno. Milan vs Cremonese, início às 16 horas. A equipe do Milan vem a 3 empates e 2 vitórias. O Cremonese 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Último confronto na casa do Cremonese, 0-0. Para essa partida, o Milan precisa vencer. O Milan está na semifinal da Liga dos Campeões, mas é uma equipe que tem 57 pontos, está com a mesma pontuação da Internazionale, para ficar com uma das 4 melhores colocações. Vamos com a dica casa vence. Vamos ainda na Itália, Lazio vs Sassuolo, início às 16 horas. Lazio vem a 3 vitórias e 2 derrotas, e o Sassuolo vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos deu a Lazio que na classificação é o vice-líder, mas ainda não está garantida a sua vice-liderança. Sassuolo está em meio de tabela. Para essa partida, acredito em um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Continuando, Verona vs Internazionale, início às 16 horas. Verona 2 vitórias e 2 empates, e a Inter 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 confrontos deu a Inter. A Inter quer ficar
nas 4 melhores colocações. Vamos no fora com empate anula. Espanha La Liga, Atlético de Madrid vs Cádiz, início às 17 horas. O Madrid vem a 3 vitórias, 2 derrotas, e o Cádiz 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Vamos no Casa vence mais de 1.5 gols. Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Cerro Porteño vs Bolívar, início às 19 horas. O Cerro vem a 4 vitórias e 1 derrota. E o Bolívar 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vamos com a dica Casa vence. Internacional vs Nacional do Uruguai, início às 19 horas. O Inter em casa 4 vitórias consecutivas. Nacional fora 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos deu Inter. Vamos com a dica Casa vence. Vamos agora para a finalíssima da Copa do Nordeste. Sport Recife vs Ceará, início às 21 horas. O jogo de ida foi 2-1 para o Ceará. O Sport vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o campeão do Pernambucano. Em cima do Retrô, vencendo nas 2 oportunidades. Venceu o Coritiba e foi para as 8ª de finais da Copa do Brasil. E empatou com o Novo Horizontino, com a equipe totalmente reserva, arrancou um empate. E o Ceará vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Ceará, que venceu o Sport, não tem mais o técnico Morínigo, que venceu os últimos 2 confrontos diante do Sport, após perder para o Guarani em casa por um placar de 3-0. O Morínigo foi demitido. Então o Ceará foi ao mercado e trouxe Barrocas, que já estreou e venceu o ABC fora de casa. O Ceará é uma equipe que não perde para o Sport Recife há 7 confrontos desde 2020, ou seja, de lá para cá foram 4 vitórias cearense e 3 empates. Para essa partida vejo um jogo bastante equilibrado, mesmo o Sport tendo uma série de invencibilidade atuando em casa. É uma equipe que conseguiu bater os seus adversários, claro que alguns deles foi com níveis inferiores tecnicamente, como é o caso de algumas equipes como Ibis, Sergipe, o Clássico diante do Santa Cruz, CRB, ABC, Petrolina, Retrô, e o próprio Coritiba, que não passava pelo bom momento atuando em casa. O Ceará não tem uma amplitude atuando fora de casa, mas agora o comando técnico é outro. O Ceará tem tudo para descontar aquele título que o Sport foi campeão de 2014 pela Copa do Nordeste, onde venceu o primeiro jogo e empatou o segundo. Então o Ceará só precisa de um empate simples para ficar com o título. Então, para essa partida, dependendo da odd, vou deixar um fora com empate como grande opção aí no Ceará com empate. Vamos agora para a Copa Libertadores novamente, Atlético Mineiro versus Aliança Lima, início às 21h30. O Galo vem de 2 empates e 1 vitória, e o Aliança 4 vitórias consecutivas. Na classificação, o Galo tem 0 pontos nas 2 primeiras partidas, e o Aliança Lima é o vice-líder com 4 pontos. Para essa partida, vamos no Galo para vencer. Barcelona do Equador versus Palmeiras, início às 21h30. O Barça vem a 4 vitórias e 1 empate, e o Palmeiras 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Barcelona e 1 empate. Para essa partida, vou acreditar no menos de 3,5 ou casa com empate como opção de mini ou possível zebra. Rapaziada, mais uma vez, quer receber nossas dicas grátis? Nos segue lá no nosso Insta, link na descrição. Nos acompanha aqui também no canal do Telegram, link na descrição. O nosso canal NerdBet aqui na plataforma, segundo link na descrição. E claro, nossas dicas premium, primeiro link na descrição. Só clicar que estará sabendo como funciona. Em questão de dupla ou tripla de ataque, vamos estar deixando para vocês Atlético de Madrid para vencer, Manchester City para vencer, e vamos estar deixando esse mais de 2.5 entre Atalanta versus Spezia. Pela Libertadores, podemos deixar Internacional para vencer e Cerro Porteño para vencer. É uma dupla, é uma tripla muito bem formada para que vocês possam faturar. Em questão de mini opção de possível zebra, Sassuolo com empate, Barcelona do Equador com empate é as nossas opções. Então é isso, fica agora com nossos green, valeu!